Fala galera, tudo bom com vocês? Bem-vindo a É Nóis, o podcast mais arretado, em linha reta da América Latina. Eu sou Kelvin Andrade, fotógrafo do Máquina 3 e meu papo de hoje é com o PC Silva, cantor e compositor. E aí, meu querido? Tudo certo? Que Tamo aqui, massa. enfim. Vamos embora. É Obrigado nóis. por vir, viu? Eu que agradeço o convite. É nóis. Antes de começar esse papo, queria dizer que isso aqui é um patrocínio da AG5, o melhor receptivo aeroportuário do Nordeste. O e-mail deles está aqui na descrição, se tu quiser conversar com eles lá, pedir um orçamento e pá, chega lá e fala assim, ó, AG5, pai, me leva ali, aí eles vão levar. O É Nóis Podcast é uma produção de Sul Farias, que tá aqui do lado direito da gente e do lado esquerdo de PC. Sempre do lado esquerdo. Aí do meu lado direito. E Máquina 3, produção de Sul e Máquina 3. Suelen vai conversar com a gente aqui também durante todo esse episódio, vai fazer as perguntas dela, que são melhores que as minhas. As minhas só é da baquice, pô, é só fofoca. Coisa boa. É o Eu bom só também, pergunto é o fofoca. bom. É o bom. E é isso, galera, vamos pro papo. E aí, meu querido? Conta as boas. Boas, ano novo, Ano 2023. Estamos gravando isso aqui num janeirão. Janeirão, velho. ano Calor começando, danado, hein? Calorzinho bom daquele Recife aqui, a gente se esquentando. Mas é bom também esse calor de 2023. Foi muito aguardado, né? Esquenta pro carnaval, né? Esquenta pro carnaval e pro resto da vida toda. E pro resto da vida toda. É bom que tu tava falando, tava vindo o campeonato pernambucano já começou. Isso. Se eu não me engano é campeonato pernambucano, eu não saco muito É, tanto pernambucano. o É do pernambucano já tem clássico hoje, é Esporte Isso. e Santa. A gente tá gravando no dia que é Santa e Náutico, eu acho. É, Santa e Náutico. Tu torce pra algum time? Torço pro Sport. Ah, que massa. Eu moro pertinho do Arruda e tava lá a festa. Vim pra cá já na correria. Eita, que doideira, velho. Vocês daqui a pouco vocês já vão saber o resultado desse É, jogo. Vocês já sabem, na Vocês já verdade. sabem, é que aqui a gente tá gravando agora, mas só vai ao ar daqui a pouco. É isso. Ó, me diz uma parada, tu é dos Aflitos, é? Mas é nascido e crescido lá ou Não, veio sou morar de Serra depois? Talhada. Serra Sou de Talhada. Serra Talhada, Pernambuco. 420 quilômetros dos aflitos. O cara sabe Errou. certinho. Errou por pouco, errou por pouco. É Serra pertinho. Talhada, time de lá é o Serrano, Ferroviário. É. Lampião, né? Olha, o que Time tem de aqui lá de também. Serra Talhada, ó. Isso Comprei é lá, do deixa eu museu. ver. Raizada do de museu, Lampião, Marcelo. maravilha. Vai, bora tomar uma dessa? Da E sua sair terra. de bebida? Eu tô sem beber bebida de Lampião. Ah, tá certo. Tô dirigindo, aí pode ser que eu Ah, não. precise dirigir daqui a pouco. Ah, beleza, então, tranquilão. E aí, como foi essa Serra Talhada aí, nessa Rapaz, infância, essa- tem sido boa ainda. Ela e morará pra sempre, né? Na gente, nos lugares onde a gente viveu nossa vida inteira, nossa infância, adolescência, juventude. Eu morei lá até os 19 anos. Nossa. Então foi um período muito bonito, assim. Aham. Quando passa o tempo, né? Eu tô com meus 40. Tô na casa dos 40 hoje. Eu não sei quantos anos eu tenho, porque, enfim. Parou de a gente contar, para né? de contar. A casa dos 40 é mais bonito, mais É, poético. eu vou fazer isso também. Eu vou parar de contar. Que quando a pessoa me perguntar, eu disse, não, rapaz, eu parei de contar, mas eu lembro que eu fiz 30, Eu né? tô na casa dos 40. Fazendo o que aqui eu não sei, nessa casa dos 40, mas tô aqui. E aí, morei lá até os quase 20 anos, então toda a bagagem mesmo ali da sua formação, da primeira formação, infância, adolescência, juventude, foi ali. E aí também foi muito bom ter vivido essa vida inteira lá, porque me deu uma certa bagagem mesmo assim, Aham. conceitual das coisas, como as coisas são. Sou uma pessoa do interior que moro na capital. Agora já faz mais tempo que eu moro em Recife do que morei em Serra Talhada. Já tô aqui há mais de 20 anos. Eu morei 19 anos lá e tô há mais de 20 anos aqui. Então, tô nesse meio Se pudesse termo aí. escolher, Escolheria os dois. os dois mesmo, né? Da forma como... Não tem como dissociar, não tem como saber como seria a minha vida se eu tivesse Aham. nascido aqui e tal. Porque tudo que eu faço, assim, de obra, de música, de composição, de tudo que eu faço, tem sempre a base daquilo ali que eu vivi ali. Aham. É muito difícil dissociar uma coisa da outra. Também não sei como seria se eu morasse a vida inteira lá. Não tivesse carregado as bagagens, estivesse carregando as bagagens que eu carrego por estar morando aqui. Total. Então, escolheria os dois da mesma forma. Teus pais faziam o quê? Era algo relacionado à arte também? Não. Meu pai
Ele sempre trabalhou, era conhecido, Francinha da Autoescola, era instrutor de autoescola. Minha mãe Aham. trabalhava, funcionária pública, trabalhava no Ministério da Saúde. Uhum. E é isso, não tem ninguém na minha família que já vinha com essa bagagem artística. Eu soube que meu avô tocava pífano, Aham. mas uma coisa bem distante, nunca foi uma coisa muito acesa, nunca foi aquela Tu casa não com chegou a... violão em Aham. casa, nunca teve. Ganhei Tu, meu primeiro violão aos 16 anos. tu chegou a conhecer teu avô? Mas ele toca, tu Conheci. chegou a ver ele Não, não, tocando não, e tal? não. Só era, se falava disso assim, ele Aham. tocava pífano, tá, mas nunca nem ouvi, nem vi foto. E tu acha que veio da onde a música, assim, na tua vida? Bicho, eu acho que é um despertar que ele acontece meio que naturalmente com o seu interesse, assim, tipo, eu sempre minhas coisas de vida mesmo, assim, que eu mais ouvia eram ali as pessoas na feira, os cantadores, as coisas que me Aham. interessavam mais eram aquelas poesias populares, nem era diretamente a música em si, assim, era mais a coisa da poesia, da oralidade. Eu ficava fascinado e ainda fico de conhecer coisa nova dos poetas ali do Pajeú. Eu acho que o Aham. Brasil ainda precisa descobrir muito aquilo que está represado ali. Logicamente, as pessoas que moram ali, que são dali, dominam essa informação e têm ela e tentam escoar da maneira como é possível, mas eu acho que um dos grandes movimentos, não sei se movimento, talvez não seja movimento, mas uma das grandes produções culturais está ali no sertão do Pajeú, pelos poetas, pela oralidade, pela coisa escrita mesmo, Aham. e algumas pessoas, várias pessoas, arrastam isso para esses tempos de agora. Então, acho que ainda a gente vai ouvir muito e tomara que se conheça muito mais dessa poesia que é feita ali, dessa É criação. maravilhoso. Eu tive lá recentemente, em Serra com o Carlinhos, né? O Carlos. Eu Sim. só chamo Carlos Silva. Carlos Filho. Carlos Filho, É Carlos porque é Filho. Carlos É, de Filho lá. Silva, né? Aí eu só toda vez, Carlos Silva, Não, pô. tem Carlos Silva lá e tem Carlos Filho lá. Tem Carlos Filho. É, Tá, pronto. eu Mas tô tem falando Carlos do Silva também. galego. Carlos, sim, isso aí. Tem Carlos Silva e Carlos Filho lá. Tem Carlinhos Pajeú também. Aham. Tem alguns Carlos lá. Mano, eu acho que tu conhece um cara, eu até convidei ele pra vir pra cá, que é o responsável pelo Museu do Karl Sertão. Marx? Karl Marx, mano. É. Conheci Olha o esse nome do cara. cidadão. Eu Tem que conheci. vir, tem que ver. Eu chamei ele pra Venha-se cá. embora, Cal, pra cá. Eu chamei ele pra cá porque ele tem uma parada com da Sim. história de Lampião, ele conhece bem, ele é um Grupo cara de cangaço, multiartista. chachado, e sim. Isso é Produtor massa. cultural. Pode vir, venha, meu querido. Eu Venha-se tô esperando embora. você aqui. Quando der um pulinho por cá, fale comigo. Ó, é, eu já conversei com muita gente aqui desse circuito Reverbo que você faz parte, mas eu nunca cheguei a perguntar a galera como é viver de música, velho. Tipo, como é essa experiência, assim? É bom e é difícil. É bom porque é o que você, pelo menos pra mim, a minha experiência, né? É a coisa que eu faço com mais entusiasmo disparado, assim, Aham, na vida. Música com entrega, querendo mesmo fazer o melhor sempre. Aquela coisa mesmo que se você vai fazer uma coisa, faça uhum, da melhor forma, entregue tudo que você pode entregar. E às vezes essa entrega a gente fala com tanta ênfase assim, às vezes não é uma coisa tão difícil fazer com a carga que você tem. Às vezes é uma coisa aham, simples, super simples. 3 frases, 2 frases, um verso, já é o máximo que você pode entregar aquilo ali. Mas é aham, difícil quando você vai responder o que sua pergunta também quer dizer, que é viver de música, se sustentar com aham, isso e pagar suas contas e tudo mais. Nem sempre essa entrega que você faz com tanta ênfase, ela é recompensada. Na maioria das vezes ela não é recompensada como você acha que deveria ser. Mas também tem a coisa de precisar de tempo, né? Às vezes as coisas requerem um tempo, assim, até você amadurecer tudo aquilo que você está fazendo e as recompensas começarem a chegar aparecer. também. Você ter foco, ter determinação naquilo que você está fazendo para as coisas começarem a ter essa resposta, assim, de Uhum, financeira, de se manter. E quando você faz um recorte no tempo, assim, eu vejo que quando eu comecei com música, lá atrás, eu mesmo
fazia todas as etapas do processo e, logicamente, quando você faz tudo, você consegue fazer tudo mal feito. Porque você não se entrega 100% a tudo da melhor forma como você acaba entendendo tudo do processo. Aham. Você acaba dominando todo o processo, mas tem coisas específicas que você não é a melhor pessoa para fazer. Mas quando você domina o processo todo, você pode designar aquilo para outras pessoas, e aí você já consegue ter parcerias e pessoas que fazem tais coisas. Hoje em dia tem um produtor, Rafael Moura. Grande abraço, Grande Rafael. Obrigado. Rafael. Venha para cá depois também. É É. importante também ouvir os produtores e Não, isso produtoras é verdade. que às vezes são responsáveis pelos artistas estarem aqui também, né? É, exatamente. E aí hoje em dia já vejo isso, hoje eu trabalho com um pouco mais de facilidade, assim, as coisas são conseguidas com um pouco menos de dificuldade do que eram tempos atrás, justamente por isso. É um artista que já tô com mais de 10 anos, embora isso não seja tanto, assim, tipo, tem artistas que têm mais tempo e não conseguem engrenar, mas enfim, é um pouco de tudo, assim, você conseguir se localizar no que você faz dentro do ambiente, do que está sendo feito na região. E voltando à história da Reverbo, que foi o mote da O pergunta mote da inicial, pergunta, exato. é uma forma também de viver em coletivo artístico, Aham. e isso também é uma força muito grande, porque as pessoas que têm mais engajamento dentro do grupo acabam, de alguma forma ou outra, mostrando um pouco dos outros artistas, das outras artistas que estão ali. Então, esse movimento de grupo é um Uhum. pouco importante por isso também. Então, o Reverbo tem esse papel importante de ser vira como se fosse uma lâmpada mais acesa do que as Aham. outras, por estar todo mundo juntinho ali. Embora não seja o projeto principal da carreira de ninguém, assim. É, total. Cada um tem sua carreira e na Reverbo é uma união, é como se fosse uma amostra mesmo. Vamos nos encontrar tal dia e vamos cantar as músicas para as pessoas. Mas isso é muito massa, esse É. movimento que vocês começaram, velho. Agora eu queria fazer um pacto contigo aqui, da gente tentar conduzir essa conversa sem citar o nome de Juliana Holanda, velho. Quem é Juliana Holanda? Já citei aqui. Quem é esse, Quem né? é esse? Quem é esse? Quem Tá é ligado? esse? Todo episódio. Pode ser o que for, tipo, a galera fala, não, porque eu tava, aí falei Juliana Holanda. Prometo não falar em Juliana Holanda aqui. Já falei. Não, mas pode falar, até ele vir, porque ele tem que... Ele vem. Ele tem que vir aqui A também. gente já falou, eu já queria ter vindo, ele quer vir também. É, É só coisa de agenda mesmo. isso E aí. aí isso é uma coisa também, não vou citar o nome dele, mas JH é um cara que ele consegue, dentro dessa proposta da Reverbo, ele e Mary Lemos são duas pessoas que conseguem fazer com que potencializar as pessoas, os artistas Aham. que estão ali, as artistas Total. que estão ali. E uma das formas de potencializar é se fazendo presente praticamente em tudo que ele pode, que ele consegue fazer para todas as pessoas que estão ali. Não só que estão ali na Reverbo, mas ele às vezes está na Várzea e sai da Várzea e vai pro show em Olinda e vai. E ele é um exemplo de ser humano mesmo, assim, que está preocupado com o próximo. Isso aí Aham. eu não falo porque eu tô aqui na frente das milhares de câmeras aqui, não. Eu falo para ele também isso aqui, porque a importância dele é muito, muito grande dentro de tudo. É um ser humano bom. Ser Aham. um O Reverb exímio ser humano. O Reverb foi ideia dele ou de quem foi que teve essa ideia de juntar a galera e... Acho que sim, pode se falar que sim. Ele sempre trabalhou com bandas, Aham. com grupos. Mary também sempre trabalhou com coletivos. Ele já tinha expertise nisso, Aham. E quando você pensa que pode ser fácil fazer o que é feito na Reverbo, não é. Porque são 30 pessoas, 30 cabeças, 30 opiniões, e eles conseguem conduzir com tranquilidade, nem sempre, mas com tranquilidade de que as coisas têm que acontecer e vão Uhum. acontecer, e tem os problemas ali, mas como todo lugar tem, mas são resolvidos justamente por essa expertise. Aham. Fossem pessoas mais novas, mais jovens, ou menos experientes, ou até mais experientes, que não tivesse o trato com a coisa, não sairia da forma que é. Nem é grande demais e nem é pequeno para se passar despercebido. Sim. É um tamanho que eu acho que é super viável para a coisa ainda funcionar.
Quando a coisa também é muito insensada, vira Uhum. outra coisa e a gente fica meio domando esse tamanho da coisa da Reverb. Não é uma coisa que tem agenda permanente, Aham. são demandas esporádicas, justamente para ninguém ter isso como sua plataforma principal. Ó, vai seguindo tua carreira, velho. Vai fazendo tuas coisas. E tal dia chega uma mensagem, ó, Reverbo tal dia, em tal lugar, tal hora, topam, não tem grana, ou tem grana e é pouca. Vamos, todo mundo sempre topa. E é isso. Essa expertise deles, pode-se dizer que sim, foi uma ideia dos dois, porque se os dois não tivessem topado fazer, encabeçar isso, Massa. não teria acontecido. Ó, qual é dessa parte de, vamos lá, viver de música? Qual é a parte que tu mais gosta de fazer? Sem ser cantar e compor, né? Mas qual é a melhor parte, assim, que tu acha massa? A melhor parte é ensaiar, é bom. Uhum. Compor é bom. É, ali eu adoro compor. Como você disse, eu não vou poder citar isso. Não vai estar na primeira lista, não, mas compor na madrugada Compor. ali, parar, passar um tempo escrevendo, escolhendo a melhor palavra, o artigo Aham. definido, então, tirando. E esse quebra-cabeça é o que eu acho. Fazer parcerias de música eu também adoro. Fazer feat. Fazer parcerias de composição mesmo. Aham. Tipo, eu aprendi muito e aprendo ainda quando eu faço música sozinho é uma coisa. Aham. Quando eu faço um pedaço e mando, você já fica, é como se você pulasse de paraquedas. Aham. E aí você fecha o olho e vai espera só o paraquedas abrir, tipo, nem sempre abre. Aham. E aí você acorda, tipo, é só ninguém morre também por causa disso, mas essa coisa da conexão com as pessoas, de Uhum. compor, dessa troca, os ensaios, as viagens, as conversas, o show em si, e aí vai tendo um degradê, assim. O Aham. final do show, o pós, aí começa a vir a coisa de demorar para receber a grana, aquela coisa de pagar a conta, essa coisa de cansaço e voltar para casa. Depois dos processos acabados, tem uma baixa que você vai dar euforia, máxima euforia ali do aplauso, num teatro às vezes cheio, Uhum. para 2 dias depois, tipo, você não tem o que fazer também, porque não tem agenda permanente. Tem essas questões As todas que são nuancezinhas, é um né, velho? degradê, desde compor até esses momentos de vazio, de dúvida, que você sempre vai ter, acho que em qualquer profissão, mas nessa de viver de música, é isso. Tu... Compor e fazer a coisa acontecer, tirar do papel, tirar do grafite ali da caneta ou do celular e levar uma música para a pessoa ali num show e as pessoas se comoverem com aquilo, se Uhum. identificarem. Esse processo para mim todo é o que eu acho mais bonito assim Que massa, velho. na Tu gosta música. geralmente de escrever sobre o quê? Varia muito. Às vezes eu gosto de falar sobre coisas muito específicas do sentimento humano, assim, Aham. coisas que vão pegar 3 ou 4 pessoas só, assim, que estão passando por aquilo ali. Aham. Mas aquelas 3 ou 4 pessoas vão levar aquela música pro resto da vida delas, como vão colocar aquela música no casamento, como eu recebo de vez em quando, ó, essa música tua aqui, posso Aham. liberar. E aconteceu de um dia, umas 2 pessoas mandarem a mesma música, assim, pedindo pra liberar pra tocar na festa de Qual foi a casamento, música? Ciclone. Ah, Ciclone é massa, pô. É uma coisa que fala mais abrangente assim do amor, de forma mais ampla, enfim, não definitiva. Essa, no caso, pegou mais gente, assim, Eu mas acho massa quando fala, teu beijo tem gosto de Danone. Mano, é, isso é muito é. sutil, sabe? Essa é massa, essa parte Tem dessa uma música. turma de Garanhuns, que eu esqueci o nome agora, um professor, Mário, se eu não me engano, de Garanhuns, na pandemia ele fez uma live, e aí eu não tava participando, e ele foi fazer uma análise sobre a letra de Ciclone. Uhum. Aham. Bicho, eu fiquei assim, caralho, velho, como é foda, velho. Porque às vezes no fazer lá é só o fazer mesmo. Tô ali fazendo, a rima veio, Danone, parará, parará, faço. E não penso muito. Ele foi fazer, assim, uma análise mesmo. Sabe aquele negócio de Aham. professor que faz? Essa frase. Uau, bem. E essa história do Danone, ele conseguiu pegar em cheio. Isso eu até imaginava, mas que era. Aham. Eu sou de Serra Talhada, e ele fez o autor é de Serra Talhada. Ele passou a infância toda lá, aquela dissecação mesmo da coisa ali. E no interior, a gente que é do interior, ele é de Garanhuns, sabe que o Danone era a coisa mais, é o suprassumo da riqueza, assim. Quando alguém Aham. comia um Danone, e um Danone de morango, que era... Aham. É. Primeiro que você não... Eu vim saber o gosto real de um morango quando eu vim morar aqui já. O morango eu pensava que era aquele gosto, e não é. E pra você degustar um Danone, era a coisa que você tinha mais zelo, assim. Então, se o teu beijo tem gosto de Danone, é porque a coisa é o
é o supra-sumo ali daquele momento ali. Isso é uma viagem, eu fico muito. Eu fico viajando, às vezes você faz uma parada e você nem imagina como a galera É. vai receber aquilo ou interpretar, né? Tipo, teve uma foto que eu fiz, inclusive a de Garanhuns também. Paulo. DJ Paulo Pezão. Tá ligado? Sim, 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 sim. Pronto. Aí eu fiz uma foto dele e os dois filhos dele, né? A filha e o Sim. filho. Cada um tava com uma camisa. As crianças estavam com a camisa de super-herói e ele com a de Lampião. Eu fiz a foto do tipo assim, fiz a foto. Aí ele comentou assim, entendi a sacada, mano. Cada um com seus heróis. Aí eu olhei É, a foto, é isso, velho. foi só um clique, velho. Foi só um clique, Mas diga aí. tem Diga poesia aí. nas coisas, né? Mas é Tem o que eu tudo. queria te perguntar, então, tu consome o quê, assim? Lógico, isso foi da tua vivência, né? Do negócio da Nani, mas em relação às outras músicas, o que é que tu consome, assim? Porque muito como essa foto, quando a gente fotografa, muita coisa é de coisa que a gente já consumiu, um filme que a gente Sim, viu sim. e a gente ali faz aquela referência sem ao menos pensar, sabe? É. Como é que é teu processo? Muita coisa é disso que eu falei no início, assim, da bagagem do que eu vivi mesmo Aham. ali no interior, que era isso da poesia. Era muita poesia o tempo inteiro, sem eu saber que era poesia. Eu não tinha o nome, Uhum. as coisas, o humor, a ironia das coisas das pessoas que falam. Meu pai é um grande humorista, assim, tipo, Aham. ele vive a vida rindo, tirando onda, brincando. Então isso é diariamente em casa, isso é poesia que eu transformo isso Aham. nessa música que eu faço. Por isso que eu disse, não tem como dissociar aquela minha vida, porque eu não faria a música que eu faço hoje se não fosse aquilo. Mas Aham. de, de coisa mais concreta, também eu passo horas ouvindo e vendo canal no YouTube de cantadores de viola do sertão ali, do Pajeú, alguns Ah, canais Que massa. específicos que tem horas de violeiros fazendo rima de improviso ali. E a velocidade da coisa me deixa abismado, assim. Logicamente, tem uma matemática na coisa ali, eles já sabem a Uhum. métrica, que rima vai ser depois e tudo mais, mas tem a bagagem, assim, você saber ter argumento e Aham. ter conteúdo para sempre colocar dentro no tempo ali, né, na hora que é feito, caldo de cana e tudo mais. E eu, logicamente, observo muito isso e eu tenho tempo, assim, eu Aham. não sento nunca numa mesa de glosa. Um dos bichos que eu tenho mais medo é uma mesa de glosa, que é a poesia é feita na hora, com o tema dado na hora, é uma métrica em 7 ou em 12 eu não jamais vou fazer isso ali, Uhum. por respeito a tudo que é feito. Já me disseram, vai lá, faz. Não, não vou, porque eu sei da magia da coisa ali. Não é que eu vou passar vergonha, eu não vou fazer, eu Uhum. não sei fazer. Então, se me der tempo, se eu tiver tempo na madrugada em casa, aí eu consigo fazer bem feito, da forma que eu acho que é uma coisa bem feita. Então, esse consumo vem disso também. que Logicamente, massa. toda música brasileira esses nomes mais conhecidos, de tudo que eu escutei na juventude, adolescência, Chico, Caetano, Milton, enfim, Uhum. Legião também, que eu ouvia muito. Não, Foi massa, Legião. eu Primeira vez que é comecei, citado esse aqui. eu comecei acho que a primeira vez que eu fiquei, que eu ouvia muito que tinha na rádio lá em Serra, que era Chitãozinho Chororó, Leandro Aham. Uhum. Leonardo, enfim, todos Que aqueles na época rolava um sertanejos. preconceitozinho, né? Tipo. Eu nem sabia, não tinha esse discernimento, porque era o que Sim. tinha, era o que aparecia Sim. lá, eu Aham. só apenas E, ouvia porque era rádio. e é Vocês. massa tu falar de Legião, porque eu acho que muita gente escutou Legião, mas não cita. Não sei se por alguma. Se deve ter algum tipo de vergonha, porque É, era simples, porque às vezes é alguma coisa clichê, não sei, mas me parece isso, eu né? acho que hoje em dia, musicalmente, assim, é uma coisa que eu nem consigo ir fazer aquilo ali, porque é uma coisa que foi muito restrita, congelada num tempo ali dos anos 80 e tudo mais. É. Mas o que me interessava mais não era se a bateria era eletrônica era mal tocada, se o violão era Uhum. desafinado, não era Aham. nada disso, era a letra mesmo, Sim. assim. Eu lembro quando eu ouvi a primeira vez, logicamente eu ouvia músicas que eram longas, a música do Luiz Gonzaga, Setembro Passou, é um rapisódio, uma coisa Aham. longa de ser contada e tudo mais, mas quando eu ouvi a primeira vez, era essa de Luiz Gonzaga, essas coisas de sertanejo que eu ouvia, era dentro de uma coisa super familiar para mim, Aham. era uma coisa que falava ali do cotidiano, e quando eu ouvi Faroeste Caboclo a primeira vez, que tinha mudanças de atmosfera dentro da música e ficava lento e era rock depois e era uma história contada do começo ao fim. Eu lembro que eu escrevi a letra inteira
pra decorar, Pra porque eu fiquei, decorar. cara, eu não sabia que podia fazer isso, pô. E era nada mais, nada menos do que uma história contada, uma história longa contada dentro de uma música, como já Sim. existiam outras. Mas você ainda não tem esse discernimento. É porque é uma coisa falada de uma forma diferente do que você costumava ouvir. Eu fiz, caramba, pode fazer música assim, é? E rola, é? Aí eu comecei lembro que eu escrevi no caderno. Aham. Lembro eu sentado no muro da escola escrevendo isso toda, ouvindo a música ali, gravava na rádio, apertava o rec e o play ali pra gravar na fita, e depois ia ouvindo e anotando, pra isso me fazer também quebrar uma barreira, assim, tipo, a música na minha cabeça era feita de um jeito, duas estrofes, um refrão, e aí repetia as Aham. estrofes. E aí quando vem essas novas diferenças, essas novas coisas, aí eu comecei a ouvir tudo Legião Urbana. Acho que foi uma das poucas bandas que eu ouvia, eu vi praticamente todos os discos, assim. Tipo. E eu Massa. acho que eu já conheci Legião Urbana quando o Renato Russo tinha morrido já. Tipo, não era coisa assim de fã, eu não ia pra show, não tinha essa possibilidade. Tipo. Eu escutava muito Legião Urbana, velho. Muito, muito. Até quando eu teve um tributo à Legião Urbana. Não sei se tu sacou que teve um circuito, Eles, Foi, não eles sei se foi 20 anos, 30 anos, negócio assim. negócio de- assim, 30 anos de Legião Urbana e eles rodaram o Brasil fazendo uma turnê com algumas, Ah, eu lembro tá disso. ligado? Aí eu fotografei essa parada, tá Sim, ligado? sim. Aí o primeiro show, eu me emocionei muito, assim, eu do caralho, velho, eu escutava essa galera. Eu E eles estão esqueci o aqui na nome minha frente, assim, do sabe? vocalista, era Doideira. um galego, assim, do cabelo, né? Dado tava lá, a banda tava lá. Sim. Só que o início do show, eles colocaram, né, no LED, assim, tipo, ele cantando, Renato Renato cantando. E assim, eu fazendo. lembro que eu chorei, pô, eu Renato, filmando e chorando, assim. Porque Renato cantando e eles tocando, a voz sabe? dele Aí lá. Sim, ficou sim. massa, tipo o que fizeram com o Bob também, os filhos, teve Saquei, saquei. Zig Marley, eu acho, fez um show desse, assim, o pai tirou só a parte que o pai cantava e ficava intercalando, Fazendo assim, ali. isso, Incrível, né? porra, esse lance da referência antiga bate na gente de uma... Bate, bate. E às vezes é específico, né? Tipo, Legião Urbana, a música ali, o álbum 2 ou sei lá, canções de acampamento, algumas coisinhas assim que ficam mesmo pra sempre. Quando você escuta, aí você lembra dos seus amigos, de como era a É, sua vida ali, É, no Ibura. a cor do seu, o filtro que tem na sua cabeça, assim, das Aham, imagens, como era. isso é uma É doideira mesmo. uma coisa muito Eu gostava muito de Teatro dos interessante. Vampiros, velho. Pra Sim, mim sim, era, sim. era tipo assim, quando eu escutava essa música eu achava fuderosa. Até a É. forma que ele cantava pra mim era um pouco diferente, assim, do comum, tá ligado? É, teve uma banda que foi a que eu tive quando eu te conheci, né? Que eu fui fotografar vocês lá no Teatro Rio Mar. Sim, sim. Foi Eva no Rio Hess, Mar. né? É. A banda voou, velho. Eu achava essa. Peraí. Menina, Ai, Aí, para, menina. Kelvin. Eu Pegou ficava. aqui, ó. É, Oi, tá dando... eu ficava o tempo todo fazendo isso, pô. Porque a gente chegou. Eu não sei se a gente chegou a dividir algum palco. Porque eu tocava no Sons de Varanda Sim. e tinha a banda voou. E a gente ficava fazendo essa. Acho que a essa gente fez, não sei se tu tocava, mas eles fizeram, a Sony Varanda fez o pré-amp. Preamp, eu tocava. Foi Eu no fiz. mesmo, Eu acho que a mesmo gente festival. fez isso. E a A gente gente. acabou perdendo pra massa, né? Nós É. somos os grandes derrotados pela Grande massa. derrotado Tipo. pela massa. E o pior, que sabe o que era? É que, tipo É que a assim. massa merecia mesmo ganhar. Tipo, Eles era mais mereciam foda, tipo. ganhar. E, tipo assim. é, eu tava antes, eu fui. Eu já filmava, já trabalhava com fotografia também. Aí a gente foi fazer a banda massa, que eles estavam com recurso e tal. Eu fui filmar. E tipo assim, E na depois, outra antes, foi antes. Ah, antes. Na outra semana era o show. Aí filmei eles assim, fiquei encantado, velho, com a galera, tipo, Martins cantando. Tipo, era a primeira vez que eu tinha visto Martins cantar, foi nesse lance. Aí eu fiquei tipo. Cheguei no ensaio, galera. Vai ser massa o pré-amp, mas Mas a gente já perdeu. deu aí, vamos nessa, né? Vamos nessa, mas a gente perdeu pra mudar a massa. Eu nem vi o show da massa, porque eu acho que a gente tocou ou antes da massa ou logo depois. Então, Aham. foi aquela troca que você já vai pro camarim e o show era bem curtinho, É. não era um show de 1 hora, era um show mais curto. Dava nem Eu pra não falar lembro de direito. Martins nessa noite. Eu lembro que tinha massa, lembro da galera, mas Mas eu tu não não lembro de conhecia Martins. ele ainda. Eu achava que Martins era Gleicinho. Sim. E logo depois. São primos, né? É. Mas logo depois eu vi assim mais ou menos o palco, cabeludinho e tal. E aí quando eu desci, Gleicinho veio falar comigo. Tava com Luna Vitroleira ali. Aham. Ô, massa, parabéns tal. E Gleicinho aceitou os parabéns e ficou. Eu achei que era Gleicinho mesmo, porque eu não vi quem era a banda. Muito bom. Tempos depois a gente foi fazer um show no Estelita, Aham. Marça e Banda Vô. Aí foi quando Martins veio falar comigo. Segundo ele, eu não falei direito com ele, não sei. Eu tava no celular, alguma coisa Aham. assim. Aí
Logicamente a gente é amigo hoje em dia. Ele, bicho, naquele dia eu fui falar contigo, eu te achei super antipático, não sei o que. Irmão, nem... Irmão, você tá imitando ele certinho, ele é velho. desse jeito aí. Aí, enfim. São as coisas, os encontros. E aí depois vocês dividem a estranha Estranha que, toada. que foi gravado por Ney, né? Pois é, um cara antipático ali, virou parceiro de Martins e foi gravado por Martins e por Ney Mato Grosso. Foi foda essa gravação por Ney. Primeiro que eu já fiquei feliz, assim, porque Martins postou essa música no Facebook até. Aí postou um trechinho e eu já mandei pra ele. Tipo, segura aí, vê aí se rola, tal. Aí ele já achou massa. Sendo que Juliano Holanda, que eu não ia falar o nome dele aqui, já tinha mandado uma letra pra ele lá. Pra ele lá. Outro tipo, era outra armação, outra construção e tudo mais. E aí acho que coincidiu da gente fazer um show, de Martins fazer um show no uma casa que tinha em Olinda, era Sana, se eu não me engano, que era, sei lá, uma casa... Casa Astral. É uma Joga pra Casa Astral, casa joga de pra Olinda Casa ali. Astral. Não, era em Olinda. Era... Pô, esqueci o nome. Enfim. Xinxim, Ele fez joga pro Xinxim, foi Xinxim da Casa do Baiana. Cachorro Preto, sim. por ali. Eu sei, tô ligado. Tô ligado. Pronto, Que é perto ali. da prefeitura, por ali. Por então- ali. Aí ele fez um show e chamou as participações, me chamou, aí eu falei, vamos tocar aquela? Vamos, a gente cantou. E quando a gente terminou de cantar a música, a galera deu uma aplaudida assim, meio que tem um videozinho. Eu até acho no que eu Facebook. vi esse "Ê!" vídeo. Parará, uma coisa tava meio escuro e tal, e a galera deu uma Uma animada assim. na música. E não, a gente não tinha batido o martelo que a música estava pronta, ia ser mesmo aquilo ali, porque ele tinha outras pessoas que tinham mandado pra ele. Mas depois daquilo ali, aí, pronto, é essa música mesmo, parará. Passou um tempo, quando ele foi gravar o primeiro disco, aí ele só, vou gravar a Estranha Toada. Gravou no primeiro disco dele. E pra mim já foi a realização, assim, máxima. Tipo, Martins, é a primeira música do disco. Eu já fiquei linda super essa feliz música. com isso, assim, e tal. Aí outro dia ele me liga, compadre, tu não sabe, fica na tua aí, mas nem Mato Grosso quer gravar. Vai Fica te na tua lascar, aí. Martim, vai. tu achou que era piada. Não, nem achei que era piada. Assim, beleza, mas e aí? Como é isso aí? Aí ele falou, não, mostrou lá a música pra ele, e ele curtiu, ele quer gravar e tal. Ele disse, ó, tá na mão. O contato foi feito através de tu aí, segue aí o que precisar de mim, Aí ficou nessa, um tempo ainda. E aí, vai gravar, vai, não vai gravar, vai gravar. Começou a pandemia, aí disse agora que não vai mesmo. Aí nem resolveu gravar o disco na pandemia. Era um presente dele de 80 anos. Ele fez pra ele o disco. E tá lá, Estranha Toada, junto com E é foda, música de Não, Ney é Mati, lindo. Caetano Veloso, enfim, mil pessoas ali. O setlist bonito pra caralho. Achei o arranjo de Estranha Toada massa. Sim. E aí depois são aquelas coisas que vêm. Vai entrar na novela Pantanal. Já recebemos um e-mail aqui pra entrar na novela e a gente, poxa, que massa. Aí eu já fico, meu gato escaldado, eu já fico. Quando acontecer, eu comemoro. Aquela coisa da Até- expectativa, da né? expectativa. Expectativa é a mãe da merda, né? Se você cria expectativa e a expectativa não acontece, ali você se frustra. Então eu já fico naquela de, quando rolar, eu comemoro. Tipo. Aí saiu, não assisti a novela, logicamente. Eu comecei a assistir pra ver se tocar. Quando eu vi que não ia, eu digo, quando eu vi que tocou Zé Manuel Sim. na música. Com Lued, eu acho, e né? com Lued, Com isso. Lued. Linda. Essa Lindíssima linda essa demais. E aí já fiquei feliz também. Poxa, então tem alguém que tá olhando para as músicas daqui. Talvez role aí, mas eu, como não tenho costume de ficar assistindo televisão nesse horário, aí fiquei aguardando, assim, meio as pessoas entrarem em contato. Dizer, tua música ontem na novela. Aí ia dizer, eita, que massa. Mas, enfim, não rolou. Embora esteja no Wikipedia lá, trilha sonora do Pantanal, tá lá, Estranha Toada. Ele Na falou trilha aqui, sonora... Martins. Trilha sonora da novela Pantanal no Spotify oficial da Rede Globo, tá lá, Estranha Toada também. Então, Na o playlist. disco, assim, vamos dizer, né? O Na disco playlist oficial da que novela tá lá, saiu. mas eu não Pode acho ter que não, tocado e a galera não viu, né? É, o mas episódio específico. às vezes também, eles- sei lá. deve ter contrato lá que pode ser que entre trecho instrumental, às vezes Sim. não é, mas enfim, eu não acho que eles não fariam assim, pegar uma música do Ney Mato Grosso e só colocar um trechinho instrumental. Acho que Sim. não deve ter, enfim, deve ser coisa mais de contrato, enfim, sei Galera lá. do Pantanal, explica a gente aí o que foi que aconteceu, porque... O velho do Rio acho que mergulhou com essa eu acho Cara, que tocou no essa fundo do mar, informação, foi peixe. pode ter- deve ter ouvido lá. Você falou no início aqui, eu acho que a gente nem tava gravando ainda, que Aham. você disse, não, intérprete. Fala um pouco mais sobre ser intérprete, porque eu acho que às vezes as pessoas olham, por exemplo, um cara que é intérprete, mas não é compositor.
e acha que é mais fácil, que não. Fala mais um pouco sobre. Essa foi pra mim, essa foi pra mim. Foi, né? Eu ouvia muito isso, porque eu já Essa estudei foi pra mim, música. essa foi pra Aí a mim. galera dizia Piada só eterna. É que intérprete. ela toca violoncelo. Sim. Aí, na onda de incentivar ela a compor, a tocar junto comigo, alguma coisa assim, eu Desincentivou. falava, meu irmão, velho, para de interpretar é muito mais fácil. Aí eu acho que ela jogou essa pra mim Olha aí. aí. Se liga, viu? Pois é, a coisa de interpretar é porque eu nunca me sentei bem na palavra cantor. Eu acho que cantor é uma coisa que vai mais além do que eu sou, assim. Precisa ter uns requisitos. Primeiro que eu não gosto de colocar títulos nas coisas que eu faço, a não ser tipo, as formações acadêmicas, as coisas que tem alguém que chancela ali que você Aham. é um arquiteto, urbanista, um médico, enfim. E mais coisas, por exemplo, poeta, cantor, eu acho que isso você recebe das pessoas e você se sente confortável com aquilo ou não. Com cantor e compositor, como é mais fácil as pessoas dizerem, por isso que eu Aham. disse cantor e compositor, eu já fico um pouco mais tranquilo, mas a palavra que eu mais me coloco que eu me coloco de forma mais confortável é cantautor. Uma palavra que eu acho que não é tão usada aqui, mas em Portugal se usa tanto, que é o compositor que canta suas composições. Aham, Não quer dizer que ele é o intérprete que a gente chama. Né? Em Mato Grosso é um grande intérprete. aham. Betânia, sei lá, é aquela pessoa que vai interpretar as obras dos outros. Tem o compositor, com a figura do compositor como tinha antes, que era só não, mas era basicamente compositor. Aldi Blanc foi muito isso, Aham. enfim, várias outras pessoas que só compunham mesmo e mandavam as músicas para os intérpretes. Depois começou a ter, desde sempre, mas com mais propriedade, começou a ter os cantautores, as pessoas que compunham e interpretavam, embora não se enquadrassem no perfil daquele grande cantor, daquela grande cantora. Sim. E aí eu me encaixo um pouco melhor nisso, assim, eu não sou um grande cantor, nem talvez nem perto disso, mas do que se entende como cantor, mas eu sou uma pessoa que interpreta da minha forma, da forma que eu consigo, as minhas canções. Eu sou um Aham. cantautor. E aí, a partir disso que eu faço, das minhas interpretações próprias, as músicas ganham sua vida e outras pessoas podem gravar, como é o caso de, por exemplo, Todas as Vidas do Mundo, que é uma música minha que tem no meu disco, e Selma, que é uma grande cantora, aí sim, brasileira, mineira, foi e gravou a música dela, deu a interpretação dela, que é compositora também, mas dessa música Aham. que é de outra pessoa. E aí a música ganha ganha um outro lugar, assim, ganha uma atmosfera maior. Talvez pareça que a música tem que ter sido aquilo, mas como hoje em dia as coisas acontecem de uma forma com outro tempo, Uhum. às vezes a forma que eu consigo é gravar minhas músicas e colocá-las no mundo para que as pessoas ouçam e quem sabe as pessoas se interessem. Martins é um grande cantor, gravou o Estranha Toada, e outro grande cantor brasileiro com mais tempo de bagagem, Ney Mato Grosso, Sim. gravou o Estranha Toada. Acho que as coisas funcionam um pouco assim. Então, Quem é de Mato Grosso? Ney Mato Grosso Já tá começando participou agora. aqui, viu? Do Anais Já? Podcast. Já. Coisa Mandou boa. Que pergunta. honra Mandou ver, pergunta pra Martins. Olha aí. Aí eu botei a voz dele aqui e participou. Eu vi. Olha aí, tá vendo que coisa? Participou. Ó, Poxa, eu fui fazer piada e esqueci o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar. Não vou lembrar. 30 segundos, se vira no cima. Tac, 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 tac. Não, tu tava falando de. Meu Deus. Ele tá falando de estranho. Eu não falei de Juliano Holanda aqui. É não justamente sobre Não, isso. não vou Ó, falar. qual é a participação de Juliano Holanda no teu disco em 2020? O disco que tu lançou? Não, tô brincando. Mas olha, Ele fez tudo lá, quase tudo. em 2020 tu lançou um disco, né? Isso. Foi o teu primeiro disco do completão assim? Solo, meu primeiro disco intitulado Amor, Saudade e Tempo. E aí foi um pouco disso também. Quando eu chamei o Inominável aqui pra trabalhar comigo nesse disco, eu fiz, tô com as músicas aí, ele fez, vamos gravar ou não vamos? Rapaz, e aí como é? Mas olha, uma premissa, é uma coisa básica. A gente tem que gravar esse disco. Quando a gente terminar, a gente tem que continuar sendo amigo, porque a vida é isso mesmo. Vamos tentar
continuar a fazer o disco da forma mais bonita, com menor custo de tempo, assim, menor tempo, e da forma que fique bonita, porque eu acho você massa, e ele, tá bom, combinado. E aí o disco foi feito somando tempo de produção, porque teve um intervalo no meio, que a gente precisou parar. Acho que em 6 meses, menos de um ano, o disco estava pronto, assim, tipo, do começo ao fim. Tipo, Vocês gravaram mesmo, aonde? aqui em Recife, no Estúdio Carranca. Ah, que massa. Fica ali no, na Zona Norte, né? É, Madalena, Madalena, eu acho que acho. Madalena ali. É. E aí foi massa por isso também. A coisa feita com gente, com gente assim que entende os processos das coisas, tem experiência, ficou fácil de fazer. Eu fiz essa pergunta, tipo, qual a participação de Juliano? Mas eu falei brincando, eu nem sabia que Juliano Holanda Produzido tinha disso. produzido o disco. Mas enfim, é isso, né? Mas é óbvio que ele tem que estar em algum lugar, entendeu? É. Ou em vários, é, né? Mas, ó, geralmente quando você, por exemplo, gravação de disco, hoje em dia, com as plataformas digitais aí, bombando e pá, como é que a galera pensa a música pra isso, pra plataforma digital? Porque antigamente tinha a demanda do rádio, né? Aí tinha uma quantidade, tem que ter não sei quantos minutos a música pra poder tocar na rádio. Aí hoje é tipo assim, tem que ter um refrão pro TikTok, tipo, como é que sim. vocês lidam com isso, Eu assim? não, eu não pauto muito a minha produção nisso, Aham. não, assim, nas plataformas, até porque eu acho que são coisas que vão passando, as coisas vão mudando muito. O Stories era 15 segundos, aí parece que tem mais É um agora, minuto, né? é 1 minuto, isso aí você pensa que vai fazer alguma coisa, enfim, isso fica variando muito. Coisas que não mudam muito, e não tem mudado. Faça bem feito. Aham. Faça bem feito, que a chance de ter um resultado bom, e resultado bom varia muito. Eu tenho feito as coisas ultimamente de produção musical e gravação de disco e singles que eu tenho feito. Eu tenho feito coisas para me sentir bem com o que eu faço e para que as pessoas com quem eu convivo gostem. Eu sei que talvez as pessoas que convivem comigo, meus amigos próximos, Uhum. vão sentir orgulho daquele que eu fiz ali. E Que não atingir, massa. sei lá, um público que eu não tenho ainda, tipo. Aham. Porque hoje em dia você fica tentando expandir seus horizontes, mas às vezes também é um perigo você pensar dessa forma, porque você expande para um lugar que você não sabe o que é também ali. Meu irmão, eu vou fazer agora música de tal jeito aqui, porque eu Aham. quero atrair tal público. Você não sabe às vezes quem são aquelas pessoas que estão naquele público ali. Não que tenha um problema grande nisso, mas às vezes é pessoas que não estão interessadas no que você faz de verdade mesmo, assim, no dia a dia. Aí você tem que ficar se moldando aquilo que tá ali porque você foi para ali agora, e às vezes você tem que ter um pouco mais de cuidados, Aham. assim. É carreira, gestão de carreira, assim. Tipo, o que é que você tá querendo dizer da sua vida? Você pegar a sua carreira no início, assim, não que você precise fazer tudo sempre igual, mas é, ter essa variação, assim, de possibilidades dentro de uma gama dentro de uma faixa ali, Aham. você ficar moldando ali dentro daquele espectro ali. Aí, nesse teu disco, outra dúvida que eu tenho em relação a essas coisas de gravação, assim. Aí você chama músicos, tu chama músico experiente na área pra gravar, sei lá, bateria, guitarra, baixo, pá. Nesse disco, como eu não tenho Ou banda, Juliana Holanda faz tudo. a resposta passa por isso também, assim. Porque quando a gente foi. A coisa foi rápida também, porque eu já tinha todas as músicas meio que encaminhadas, ó, são essas músicas aqui, às vezes uma ou outra a mais que entrou, que não entrou, mas eu já sabia o que eu queria dizer, aquilo ali, e eu já tocava as minhas músicas com o meu violão, que não é um exímio violão, não, sou um violonista dos Aham. grandes do Brasil, muito distante disso, mas Você é também uma não sou o pessoa muito pior, humilde. mas também não sou o pior ali, e Aham. dentro do que eu faço, eu queria ter essa linguagem do violão. Então, eu não queria, eu sabia que executar aquilo ali, às vezes tem pessoas que fazem com um pouco mais de destreza, Aham. e aí Juliano, ele pode gravar uns violões mais rápidos ali, de uma forma melhor, principalmente o Ciclone, por exemplo, que eu fui gravar tocando e não dá, porque tem a coisa técnica mesmo de vazar o microfone aqui. Mas, ó, toca Total. Ciclone, mostrei como ele toca e ele tocou o Ciclone como eu toco. Isso também, assim, ele não Que foi massa. fazer do jeito dele, foi fazer do meu jeito. As músicas todas que eu tocava no violão, às vezes a gente entendia que não precisava ter um violão ali, mas que um cello fosse fazer uma linha ali que estava presente no violão, fazer uma referência. O piano, outra hora, fazia ali, Uhum. e Gilu, que fez percussão, era quem dava essa liga no meio.
Então, foi uma coisa meio definida, assim, o disco Amor, Saudade e Tempo, ele trafega sobre o violão que eu toco, Uhum. assim, musicalmente. As músicas estão todas ali, são todas minhas. Uma é em parceria com Juliana Holanda, que é Bumerangue, e outra em parceria com Isabela Moraes, que é Saudade Arengueira. As outras são todas minhas. E aí eu queria não ficar tão preso ao regionalismo, a coisa, não que eu tenha problemas, mas que eu queria ter essa coisa regional Aham. do que eu sempre ouvi, e uma coisa um pouco mais dita como erudita, assim, que não necessariamente precisaria ser uma orquestra, tudo. E aí eu encontrei Diego Drão, que tocava piano. E aí esse piano levava para esse lugar um pouco mais do erudito, e a Uhum. percussão de Gilu trazia um pouco mais para terra, isso, ficava essa variação, e o meu violão era no meio. Então, às vezes a gente dosava mais piano, às vezes mais percussão. Que massa E isso. aí, sinteticamente, foi fácil de construir o disco, por isso, assim. Ele Esse é o tinha. tipo de coisa que, tipo, a pessoa que te ouve já e assistiu isso aqui, quando ela for ouvir teu disco, ela vai De ouvir de novo. outra É, forma, é. tá ligado? E isso é massa. Isso é a coisa que não é feita para as plataformas, assim. Tipo, é um Aham. álbum, uma coisa de álbum, que é até demodê fazer um álbum hoje em dia. Porque, por exemplo, as músicas que eu mais gosto, não, mas eu gosto de todas as músicas por igual no disco. Mas na plataforma lá digital, um dia desse eu fui entrar e ver, tem músicas que já tem 200 mil visualizações, que são as Aham. primeiras, e a última do disco, que é uma das que eu mais gosto, tem pouquíssimas audições. Porque a pessoa não chega lá até o final. Como é que chama ela? Quem sabe não tem volta. Que é Aham. a última música do disco, que ela termina porque ela tem que terminar o disco mesmo. Aham. Não que ela seja pior do que as outras, e ela tem que dizer o que ela diz ali no último lugar do disco. Quem sabe não tem volta. É o que amarra o final com o começo ali do disco, que é, enfim, Frigeles e tudo mais. E aí ela, né, é pouco ouvida pelas pessoas que estão ouvindo na plataforma. Tem duas músicas desse disco que estão na minha playlist de 2022. Ué, É. escuta no carro, Que eu velho. escuto no carro, é. Aqui dentro do prédio eu só escuto Racionais, que é pra Boa, impactar a boa. galera mesmo. Maravilha, pra estiver assistindo. maravilha. Ou o Maloqueiro do Ibura. Ou MC Leozinho. Ou MC Leozinho, tá ligado? Tranquilo. É um dos dois, eu escuto aqui. Mas quando eu saio, eu abaixo. Aqui dentro tem que manter minha fama de mal, né? Lá É fora. importante, É importante. importante. Uma cara de mal Mas dessa. tem duas participações no teu disco, que é de Selmar, né? E Salmazo. Mônica Salmazo. Meu Mônica. Deus, essa mulher é maravilhosa. é Entendeu? justamente a música que você... Ciclone, que eu... E vale salientar que eu conheci Ciclone naquela versão que tava os Martins, Marcelo e e eu você lá. Exatamente. Eles me forçaram a tirar a camisa, porque eles estão sem camisa no vídeo, e eu fiz, jamais. Ele nervoso. Não vou fazer vocês passarem por isso aqui. Aí, Ciclone e essa com Mônica, que são as... Adeus, obrigado, disponha. Isso. Que foi, na verdade, a música que me deu, assim, o estágio. Definiu, na verdade, foi a definidora conceitual, assim, de que eu ia gravar o disco. Aham. Eu não tinha disco ainda, e eu, pô, preciso gravar um disco, quero gravar um disco, mas eu preciso construir um repertório. E aí eu já tinha feito essa música, Adeus, obrigado, disponha. Tinha um videozinho dela no meu canal no YouTube, aquela coisinha bem incipiente, Uhum. feito com celular e parará, parará. E aí, poxa, eu vou mandar pra Mônica. A gente tinha encontrado com ela aqui num show dela e a gente tinha uma pauta no Santa Isabel e ela fez um show no Dona Lindu e a produtora dela perguntou se eu tinha um contato do pessoal do Santa Isabel pra tentar ver se conseguia uma pauta lá pro próximo show. A gente fez um brevíssimo contato assim, mas eu mandei pra produtora dela, disse, ó, tô querendo gravar um disco, eu queria saber se Mônica se interessaria de gravar essa música e tal. Aham. Nem falei de disco. Essa música aqui, será que Mônica gostaria de gravar tal? Não era disso, não era nada. Aí ela, manda pra ela, o e-mail dela é esse. E aí mandei, pouquinho tempo depois, ela, música linda, já quero gravar. Na hora que eu recebi aquilo ali, pra mim eu já tinha certeza que ia ter um disco. Aham. Vou ter um disco, eu vou ter Mônica Salmazo cantando no disco, o disco já tá pronto. Eu preciso agora construir ele pra ele existir, assim, coisa mais burocrática mesmo, e as composições, e aí eu arranjo, e enfim, todo o processo, mas a pedra fundamental foi essa resposta dela, assim, ter dito que gravaria essa música. Aham. E aí a outra participação de Selmar, que outra voz maravilhosa, assim, tipo, ouçam Selmar, enfim, quando ela estiver por aqui pro Pernambuco, traga ela pra cá também pra ela conversar. Que massa. Sempre vale a pena escutar um sotaque mineiro, assim, É. uma coisa
E ela é incrível. E aí, é uma composição minha e Juliano, Bumerangue. E a gente fez, talvez fosse interessante ter uma outra participação. O que é que tu acha de Selmar? Juliano propôs, né? Eu acho massa, vamos mandar pra ela aqui. Mandamos, topou, cantou lindamente também, assim. E aí ela gravou lá Ela ou gravou em São veio- Paulo. Ela gravou em São Paulo. Em algum estúdio de algum conhecido dela lá. A gente mandou já a base pronta, grava as Isso vozes. aqui é massa na tecnologia, né, É, mano? Você é. já não paga uma Não, e passagem. duas vozes, assim, que a voz que veio não precisou de tratamento algum. Assim, Aham. de afinação, de zero. Não tem aquele trabalho de você ter que ajustar uma coisinha ou outra. As duas, enfim, já Suelen, mandaram. Suelen é fã dela, De tipo, enquanto Mônica? fã, Não. assim, de Cara, Mônica. ela veio pra. Eu lembro que eu estudava no conservatório e ela veio. E eu Selma ou não. Salmazo? Mônica Salmazo, Salmazo. Salmazo. E eu não consegui. Eu não consegui por questão de horário de trabalho e Não tal. chore, não. Ela teve aqui agora no final do ano. Foi. No... E eu só soube depois. Só Eu não soube soube. depois. Foi. Pronto, eu encontrei com ela a primeira vez depois do disco Que gravado. fã paia, né, velho? É. É, Mas é porque eu sou, apesar de viver produzir para a rede social, eu sou um pouco offline também. Eu Sim. fico meio desligada mesmo das notícias, porque é opção minha. eu entreguei, eu gravei. Aí você falou antes dessa coisa do tempo, fazer. Aham. Eu esbarrei na dificuldade, não. Eu esbarrei numa questão que não é mais uma questão agora pra todo mundo, que é a questão do tempo de música. Eu Aham. gravei todas as músicas e eu fiz, poxa, começou a pandemia, e aí eu fiz, caramba, eu vou lançar isso em CD, vou ficar com 1000 cópias em casa, não vou ter show, não vou ter nada. E aí eu fiz 250 cópias em LP. E houve uma compra antecipada do disco, as pessoas se Aham. interessaram, e com essas compras que aconteceram, eu já consegui pagar os 250 discos, cópias, foram pouquíssimas, hoje eu sei que eu tenho pouquíssimos em casa, eu fico guardando, segurando, porque já vão acabar. Quando tu fala disco é LP, né? LP. É porque eu falo disco pra tudo. Tipo, Sim, sim, é. E aí, quando eu fui mandar a master das músicas para o disco, o cara fez, talvez não caiba porque tem um pouquinho de tempo a mais do que cabe no disco. Coisa física mesmo, assim. Aham. Não, eu vou ver aqui o que é que eu faço, talvez eu sugiro você colocar no outro formato aqui, parará, parará. Coube, acabou que deu, assim, Aham. mas por acaso, assim, se tiver, a música tivesse 1 minuto, 2 minutos a mais, Não qualquer uma delas imaginaria, não velho. cabia ali no disco. Nossa, velho. Não E aí tem sabia gente que disso. faz LP que não tem uma das faixas, porque não cabe mesmo, depois não lança. Que aquilo ali. doideira, E né, aí? velho? Mas aí é coisa de tecnologia, né? Não tem muito o que fazer. Antes você tinha essa preocupação de minutagem mesmo. Cabem Aham. tantos minutos no LP. Seu Total. disco, sua produção ali tem que estar dentro desses minutos. Por isso que as músicas eram mais nesse. Você queria lançar, sei lá, 5 de um lado, 5 de outro, eram 9. Ainda hoje perdura, né? A gente pensa em gravar um disco, a gente pensa em gravar por aí. Em torno de 10 músicas, 11, 12, ou 8, 9, 10, 8 bem menos, tipo, mas É. ainda há um pouco de resquício disso, eu acho. O ideal mesmo para hoje, por essa dinâmica, se você fosse gravar um álbum, Nem a gravar. coisa tá tão sintética hoje que você conseguiria, no sintético do sintético, gravar 4 músicas num disco. Pronto, peguei aqui 4 músicas, dá pra você ouvir, né? Aham. Você vai ouvir igual as 4 músicas, você não vai pular não, né? Você escuta as 4 ali, sem sofrer É. muito. Acho que talvez fosse por aí. Sabe, Racionais fez uma coisa. Eu sou muito fã de Racionais e eles fizeram uma coisa incrível nesse disco que eles fizeram, Cores e Valores. Não sei se já tu viu. Não. Que as músicas, tipo assim, são várias músicas, sendo que elas são seguidas, não tem pausa. Sim, Geralmente sim, a sim. música Tem acaba um tempinho e vai pra outra, vai né? pra outra. Eles fizeram Direto. seguido. A música é um beat só, tá? A música, tá ligado? Só sim. muda as nuances e tudo mais. E aí, tipo, quando você É um vê. filme, né? É filme. tipo um filme. É quando você vê, tipo, você tá na 12ª música. E não tá teve. ligado? E não teve, tipo, porra, que foda. Tipo, total. é quase um DJ set list, sei lá. Um lance assim, KLJ. Já vai ter aquele cross, né? Que já passa uma coisa pra outra. enfim. Total mesmo. Poderoso, poderoso. Ó, a gente tem uma coisinha aqui que a gente pergunta pra todo mundo, que é porque eu vou perguntar pra você também, né? Porque Se você não tá perguntar pra aqui- mim, pergunta pra todo mundo e não fosse perguntar pra mim, eu ia aí perguntar. aí ia ser. Eu ia embora agora, né? É, Não, aí, é bom. porque eu lembrei de outra coisa que eu queria perguntar, mas eu vou perguntar isso e depois eu entro nesse assunto de novo. Simbora. Por que tu tem orgulho do Nordeste? Eu acho que o Nordeste, ele tem uma coisa diferente ainda do restante, acho que é do restante do mundo mesmo,
o Nordeste, tem Nordestes dentro do Nordeste, É. que é uma coisa do calor humano mesmo. As pessoas são. As relações pessoais são diferentes, assim. Aham. E quando eu digo que tem Nordeste dentro do Nordeste, tem essa relação mais próxima. Quando eu vim de Serra Talhada e morar em Recife, eu senti um grande abalo, assim, tipo, porque eu notei como eram as relações horríveis das pessoas de Recife. Aham. Assim que eu cheguei, assim, as pessoas não pegavam na mão direito, de pegar na mão, assim, e era uma coisa diferente, assim, chegava numa mesa que eu tava num bar e chegava alguém, não falava com todo mundo. No interior era isso, boa noite, tudo bem, como é que tá? Opa, parar, falar com todo mundo. E aqui eu notei que tinha um pouco uma coisa diferente, assim. Uhum. E aí você vê como de cidade para cidade tem costume. Eu acho que o Nordeste é como se fosse o interior do país, que tem um pouco dessa humanidade um pouco mais acesa mesmo. É diferente de outros lugares, dos maiores centros, assim, sul e Aham. sudeste principalmente. Resguarda uma coisa mais da rapidez da coisa, São Paulo principalmente. O É, eu dia a não, dia de São Paulo é um pouco mais confuso, assim, requer outro tipo de movimento das não pessoas. consigo me adaptar, não consegui. Às vezes que eu fui pra São Eu adoro Paulo, São Paulo. eu Eu não gosto consegui, de velho. ir lá e voltar pra cá. É, É eu muito não, bom. eu não. Sabe? Também assim, eu fui naquela época. A primeira vez que eu fui numa época que foi pós AS Dilma, tá Sim, sim, ligado? sim. Então já tem aquele. Se hoje a galera já bota a culpa na gente de. Ah, porque vota errado, não sei o que, se tem essas paradas. Imagine naquela época que Sim, tava no AS Dilma ali, né? Agora eu acho que também tem uma coisa, quando eu falo isso, Nordeste, que você sintetiza uma coisa em poucas palavras. Não, também não Aham. é, por exemplo, quando eu falo que o Nordeste me parece um pouco mais o interior do país, eu estou dizendo que Campinas é pouco Nordeste. Interior de Aham. São Paulo, Batatais, as cidadezinhas do interior de São Aham. Paulo se parecem mais com o Nordeste, assim, com as coisas do interior do Nordeste. E os grandes centros, tanto de Recife, como eu falei, Recife me pareceu o que eu acho de São Paulo hoje. Assim, quando eu cheguei em Recife, achei as pessoas um pouco mais relapsas, assim, com o trato Aham. embora eu já esteja totalmente acostumado aqui com isso hoje em dia, eu lembro que foi um grande susto, assim, quando eu vi as relações, como as pessoas agiam uma com as outras aqui. Eu fiquei, Foi engraçado tu falar isso, porque eu tava em Goiás, aí tem um lugar lá chamado Catalão. Não sei se já ouviu Não. falar. É tipo assim, eu passei acho uns 2 a 3 meses em Goiás e, e eu sentia isso, tipo, mas a galera é muito fria e tal. Fora a galera que você tá convivendo mesmo, trabalhando e tudo mais, Sim. o resto era tudo muito fria, calado, não conversava. E tipo, eu gosto de conversar pra caramba. Não é? Aí, tipo, quando eu fui pra Catalão, primeiro que não tinha nem cuscuz no hotel que eu tava, Errado, tipo, né? que é errado, Muito já tá errado. errado. Tá, começou errado. Catalão. Peraí, Não. pô. Sim, vai. Goiânia não tinha, Goiânia, tipo, alguns Goiânia, lugares sim. de Goiás a gente ia pra hotel, não sei o que, não tinha cuscuz, Mas já tinha embora. piqui. Mas tinha pequi. Olha aí, interior de Pernambuco, vivi a minha infância comendo piqui, arroz com piqui, Foi feijão com mesmo. piqui. Não tem aqui. Quando E aí eu entendo Goiânia. Pronto, Goiânia. Goiânia já entende. Aí quando eu fui Aí pra tem Catalão, eu desci despretensiosamente, Cheirinho de desci pro cuscuz. café da manhã. Quando eu olhei assim, meu Deus, tem cuscuz. Cuscuz. Aí eu, Acabou-se. pratão, acabou. Daily. E aí eu senti era o interior de Goiás, eu senti uma É. coisa mais próxima, galera. Bom dia, galera fala, não sei o que. Aí eu me esbaldei, É isso, conversei porque com todo mundo. quando a gente vai reduzir as coisas, tipo, o que é que você acha do Nordeste? O Aham. Nordeste é tão imenso assim, tipo, É. você sabe que o interior do Ceará, o sotaque do interior do Ceará é totalmente diferente do sotaque da capital, de Fortaleza. O sotaque do interior ali, do Crato, Barbalha, enfim, dessa região ali, da região metropolitana ali, do Juazeiro, do Crato, enfim. Se parece muito mais com o sotaque de Serra Talhada, do sertão ali. Mais Aham. proximidade geográfica mesmo ali. As pessoas falam meio parecido. O sertão tem o Cariri paraibano também, as coisas meio que acontecem meio parecidas. Aí você reduz, por exemplo, Pernambuco. E aí, Aham. Pernambuco? Pernambuco é massa, tipo, é Recife, é Petrolina, é Arco Verde, é Serra Talhada, é Cabrabó, enfim. Caruaru. Caruaru, Garanhuns, são coisas muito diferentes, né? Quando você bota Nordeste,
passa essa ideia de uma coisa mais homogênea. Aham. Porque, no geral, as pessoas têm esse costume um pouco maior de esse cuidado. Tem um costume certo de fazer cuscuz, que É. é o certo E de mesmo, comer, é ter é. cuscuz nos cantos. Cuscuz é bom até com areia. Tu lembra do cara que falou Lembro, isso? cara. A gente tava num negócio, Um médico, assim. no né? médico, o cara tá fazendo uma bariátrica, pô. Aí ele fez assim, quando é que eu vou, falando pro médico, quando é que eu vou poder comer cuscuz? Aí, eu não sei quem fala, meu cuscuz é muito bom, velho. Um cuscuzinho com charque, ele... Que charque, pô, cuscuz é bom até com areia. Pô, ele Minha tava... companheira vai assistir esse episódio aqui há Ah. pouco, quando for pro ar. E a gente falou de areia aqui ontem. Eu comprei um pão numa padaria, que eu não vou citar o nome para não corromper, para não falar mal da. Mas Aham. veio um pão quando você mastigar com areia, pô. É horrível Que a coisa- experiência humana de você comer um pão com aquele. Sabe quando você come. É horrível esse, enfim. Você come. Como é? Sururu. Aham, Que e vem um vem pouquinho com de a- areia Meu no mar. Então o Deus, pão é tava daquele horrível, jeito ali. velho. Meu E sem o pão. gosto do sururu. Porque é complicado. Se tivesse, tivesse um pelo menos. sururuzinho ali. Gente, isso Vamos me... fazer pra um- falar em experiência culinária de pão, uma vez eu tava com muita fome e tinha um pão que eu olhei ele de longe e falei, eu quero comer esse pão. É Mas, isso. bicho, quando o cara pegou, que eu quase quebrei o dente. Duro. Aí eu comi metade porque eu tava com muita fome. Aí fui passar no caixa, tu lembra disso? Aí a mulher fez... A mulher do caixa fez, minha filha, como é que você come um negócio desse? Aí o amigo da gente pegou e fez, eu acho que dá pra quebrar aqui. Aí jogou assim e fez, tá! Aí eu fui, Cara. velho, aí ela, isso não tá bom não. Aí eu disse, meu Deus, eu vou saber mais tarde, moça. Se não der nada Que aqui, fome era essa, hein? eu tava com fome. Eu sou Tava. assim, o que eu tiver com fome, eu vou comendo. Pão. E pão é bom demais. Ah, pão é muito Pão é bom, bom, Pão né? é Pão muito francês. bom, velho. Pão, Pão é, com ovo. não precisa nem ser Pão com francês. Ó, eu paro num lugar que vende coxinha, na 232, que eu não vou citar o nome aqui, porque não estão patrocinando, mas É, eu sempre paro lá. A primeira coisa tem que eu uma peço, história maravilhosa disso me aí. dê um pão com ovo. É sugestão, se você estiver parando num lugar, na 232 aqui na BR, em Pernambuco, Aham. um lugar bem conhecido de, O rei de da vender- coxinha, galera. É no rei da coxinha. peça pão com ovo. É bom demais pão com ovo. É, meu, tem uma história muito boa com o rei da coxinha. A gente voltando Vai. desse feed agora. Meu Deus. Eles abrem E a 6 gente horas tava da com o manhã. quê? Com a fome. E a gente tava com a fome da porra. O perigo tá Tinha aí. areia na coxinha, não? Não, tinha não. 6 horas da manhã, pô. A gente voltando do FIG. Sim. Antes, eu acho que com certeza você já parou pra comer lá. Antes, eu acho que é um pouco antes de São Caetano, tem um restaurante que fica na frente da Polícia polícia Rodoviária. da Polícia Rodoviária. Aí, um amigo meu que ele é caminhoneiro, já Sim. participou aqui também, Ibson, ele fez assim, a gente saindo lá de Garanhuns, eu acho que, sei lá, eram umas 3 horas da manhã. Era umas 3 e pouco, assim. Ele, meu irmão, relaxa, pô. Quando a gente chegar lá, já vai estar aberto. No Rei da Coxinha. Nesse Nesse negócio de lugar. São São Caetano. Caetano. Tá. Aí a gente sai, né? De A Garanhuns gente e sai São de Garanhuns Caetano. sem comer, velho. A gente trabalhou naquele FIG sem comer, vamos embora. O Fig tava com um problema, onde a gente tava, o Sem palco, hospedagem também. a galera tava com um problema pra aceitar Pix e cartão. Era dinheiro e ninguém tinha dinheiro, mano. Naquele Aí como é que palco que come? era da homenagem a Zé, né? E a gente queria uma Sim. comida, né? Uma refeição. Aí, pá, não sei o que, vamos embora. Aí, fechada. E agora? Não, vamos embora, vamos andando. A gente vai achar, tem um posto aqui que é impossível, o cara Tá caminhoneiro. É impossível que as coisas estejam fechadas. A gente chega lá, tava tudo fechado. Não Aí- era fechado, foi assim. Eita, eu acho que a gente já passou. É. Aí eu, meu Deus, eu vou comer Caramba, e hoje. a Aí fome? a gente chegou no Rei da Coxinha. Finalmente chegamos no Rei da Coxinha. Aí a gente viu assim. Eu encostei o carro e vinha 2 ônibus atrás. Eu disse, galera, É agora. vamos correr. Porque essa galera vai tudo comer aqui. Aí tinha a placa assim, abrimos 6 horas da manhã. Era, sei lá, 5h55, pô. Aí eu era o primeiro da fila. Aí era e tinha uma galera atrás, né? Aí 6 horas, aí eu, bora galera, abre aqui, não sei o que, eu agitando assim, tipo, uma fila enorme atrás já da Motim, galera do um ônibus motim já. fazendo Ele motim. tava empurrando fazendo portão, motim. assim. Eu tava Ele, fazendo motim. ele já era o tava fazendo líder. motim. Aí eu, meu irmão, Você era o que líder dos demora, coxinha. Dos velho. Aí coxinha. era, exatamente. 6h02, e nada, velho. Aí daqui a pouco eu escuto o aplauso dentro do Rei da Coxinha. Eita. Fiz só pra rir, os miseráveis ainda, fica aplaudindo. Aí depois, quando eles abrirem, eu vou aplaudir também. Aí eu, falando isso, brincando pra eles, né? Aí a galera assim fez, véi. Aí a mulher fez, vamos Estavam aplaudir rezando também. lá, né? Vamos Ela falou, aplaudir "É." também, vamos aplaudir. Aí quando abriu, eu sozinho. Aí a gente, Irmão, daqui a pouco Todo mundo todo mundo aplaudindo. batendo palma assim, a galera
puta com a Vamos gente. comer. Assim. Vamos comer, minha gente. Aí É hora. entrou, meu irmão. Essa é a história maravilhosa que você provavelmente não riu, Aplausos. mas que é isso. Essa história pra mim é Mas no dia maravilhosa. foi engraçado. Mas no dia foi muito engraçado. Tiveram outras coisas que aconteceram nesse meio termo. aí. mas... A da mulher chegar assim, é porque não. É quem proibido, tá ouvindo, proibido. não dá. Proibido, não dá pra mostrar, não dá pra mostrar. Tem isso. Mas é isso. Ó, vamos pra essa safadeza das perguntas. Vamos. Vamos embora? Ó, vamos começar essa safadeza aqui. Ui. Aí a Isabela Moraes perguntou assim: o que te motivou a escrever quando tudo começou? Belinha. O que me motivou a ter... Eu não sei se é uma música. Tu tem uma música chamada Quando Tudo Começou? Não, então acho que é no início, né? O que me motivou. É, no início. Eu falei um pouquinho aqui disso, era mais a coisa da poesia mesmo, da oralidade ali, do que eu ouvia na vida acontecendo ali do meu interior, lá onde eu morava, Sertalhada. E aí isso foi me motivando sem eu saber ainda, tipo, eu fui carregando ali, preenchendo aquela carroceria daquela pampa ali, com aquilo ali, pra poder fazer o que eu faço hoje em dia. Foi muito isso. Mas pra complementar essa pergunta, assim, pegando arrego Sim. da de Isabela, o que tu tava fazendo no momento que tu escreveu Ciclone, velho? Tu lembra, tipo assim, tipo, quando começou as primeiras... Lembro. Ciclone, na verdade, nasceu de um site que tinha aqui, Interpoética, que era da galera de poesia daqui. Aham. E lá nesse site, Interpoética, tinham vários poetas daqui. Tinha um lugar lá chamado Varal Virtual. E era assim, tipo, algum poeta ou alguma poeta colocava um mote lá. Sei lá. Minha saudade é da cor do céu no final de tarde. Tô chutando, isso é uma frase minha. Aham. E dizia enquanto as sílabas eram e tal, e qual era ali, fazia uma estrofe. E aí você fazia outras estrofes e mandava por e-mail. Uhum. Mandava um e-mailzinho para interpoética@bol, sei lá, alguma coisa assim, daquela época. E você ficava na expectativa do seu verso entrar ali no varal. E aí uma dessas que eu ia escrevendo, eu escrevi uma coisa, que é um galope, isso na verdade, né? Tem vários galopes compostos na música. E aí um deles eu escrevi lá, na estrutura de que era Ciclone. E eu só mandava de um verso. Aí ficaram dois lá, aquela estrutura. E eu gostava daquela estrutura. Pô, isso aqui é musical. Aí comecei a compor ali, daquilo ali. Só que eu mudei tudo do que estava escrito lá e fiz outra poesia falando mais abrangentemente de amor. Uhum. E aí nasceu o Ciclone. Que massa. Justamente desse Interpoética. Aí a Vera pergunta o seguinte: qual será o próximo show? Aí, ó. Quando será? Quando será Quando o será próximo o próximo show? Semi-analfabeto é foda. A gente tá em janeiro, então espero que o próximo show já seja carnaval, festividades próximas do carnaval, pré ou pós. Nossa. Tem umas coisas mais encaminhadas para abril, para depois do carnaval, né? Março já tem agenda, enfim, mas eu não vou liberar aqui ainda em primeira Tem que mão, seguir não, tu nas redes sociais pra É, saber tem também. que tem que seguir ali. Mas isso ela já A gente, na verdade, carnaval. Eu espero que seja carnaval. Tô com um estica agora de fazer show pra esse carnaval. Até Aí. que tu lançou uma música agora que é o... Um frevo guardado, que já foi uma promessa feita em 2021, quando eu lancei um frevo feito pra pular fevereiro. E aí, nesse frevo que eu fiz com participação do Flávio Ferro, um frevo feito pra pular fevereiro, eu falava sobre isso, da gente ter que pular o carnaval, pulando mesmo, não tendo carnaval, saltar o sim. carnaval. E aí eu faço uma promessa de que quando a gente pudesse ser carnaval, eu faria um novo frevo. E aí, como esse ano agora, a gente vai poder ter carnaval, eu Que bom, fiz né, velho? esse frevo mais pra cima, que é um frevo guardado em todas as plataformas digitais de músicas. É isso. E mais e mais. Sem expectativa, né? Sem expectativa. Não criem expectativas. É isso. Ó, a Esté... Nossa, Esté. Aí essa pergunta aqui é pra você deixar a gente com mais 2 horas de podcast. Me dê notícias do universo. Me dê notícias do universo. Esté tá por dentro das coisas. Esté é uma grande escritora.
pernambucana. Tem que vir aqui também, viu? Vamos, Esther, venha-se por embora favor. pra cá. Venha-se embora. Eu vou perguntar notícias do universo pra você daqui. Me dê notícias do universo é o título de uma música nova, Aham. que provavelmente estará no meu próximo disco, porque fala um pouco da forma como eu quero fazer um próximo disco agora. Um pouco mais subjetivo e... É isso, é uma música. Me dê notícias do universo. Vai lançar em breve aí, né? É bom que já me economizou uma pergunta, né? E o futuro, como é que vai ser aí? Ó? Já tá vindo um disco bom por aí? Tá vindo um disco bom, eu acho. Com o que eu tenho feito. É um disco mais... Não digo isso porque são músicas minhas, não. Eu digo isso porque também tô fazendo esse disco mais pra lançar parcerias. Mas diga, pode dizer que é bom, pô. Não, vai ser bom, vai ser bom. Mas eu digo, vai ser melhor ainda pra mim, para o momento que eu tô querendo produzir coisa, porque eu passei esses últimos anos, depois que eu lancei o primeiro disco, e que teve uma pandemia no meio e tudo mais, Uhum. eu fiz muita música em parceria. Porque por causa da coisa da solidão ali, a distância, a gente não podia se encontrar muito, acabou que a parceria foi um pouco essa forma de você sair um pouco ali daquele que você tava. Eu tenho diversas parcerias com pessoas que eu nem imaginava que um dia fosse compor. Tem música com Zé Cabaleiro, com Zé Duca, com Juliana Holanda, enfim. Um monte de gente que eu fui fazendo música esse tempo. E aí já tem coisas meio encaminhadas assim, de que, ó, essa aqui acho que vai entrar. Tudo muda, mas Aham. agora já tem um bonito disco assim. Mais ainda pelas parcerias, assim, pela coisa, aquilo que eu falei, tipo, eu não tô fazendo um disco pra ser o hit do verão, enfim, Aham. eu gostaria que Ser fosse, o hit do carnaval, né? Do gostaria verão que não. entrasse numa novela, gostaria que entrasse num filme, gostaria que tudo acontecesse com todas as minhas músicas, mas o principal e o caminho que eu acho que eu tento seguir, eu tô fazendo música pra mim e pras pessoas com quem eu gosto, se sintam orgulhosas daquilo ali que eu tenho feito, achem bonito e tudo mais. E aí, me dê notícias do universo é uma dessas primeiras, assim, como Adeus Obrigado de Espanha Uhum. foi a primeira música, o Alicerce ali, o Pedra Aham. Fundamental, essa Me Dê Notícias do Universo foi a primeira. É uma música que eu escrevi pro meu pai, assim, meu pai é um cara, como eu falei, tipo, bem feliz, a Aham. pessoa é bem engraçada e tudo mais. E ele hoje mora numa chácara lá em Serra, assim, ele é um paraíso, assim, quando eu chego lá, isso que a gente tem essa correria e tudo mais, ele é aposentado hoje em dia, então ele Aham. vive lá, ele não sai de lá porque ele tem que ligar o gotejamento das plantas todos os dias, então já é uma coisa Que que não deixa ele maravilha, sair velho. dali, ele sai de lá, pulsa, assim, mas quando eu chego lá, eu entendo, assim, meu irmão, o cara tá no paraíso aqui, vivendo o paraíso na Terra, lógico, o paraíso dele é aquilo, Aham. pra outra pessoa aquilo ali não seria, mas pra ele eu tenho certeza que ele vive no paraíso. E quando eu fui dar o primeiro smartphone pra ele, tinha o aplicativo do Google, faz tempo. O que é isso aqui? É o Google, é o aplicativo do Google. Aí, enfim. Google. Aí ele fez, e o que é? Eu fiz, é como se fosse um dicionário, uma enciclopédia. Você digita qualquer pergunta e ele dá a resposta. Ele nasceu num lugar, um distrito lá de Serra Talhada chamado Jardim, nas proximidades do Jardim, na zona rural e tal. Aham. Uhum. 1953, enfim, Sim. outros tempos. E, e aí ele morou nesse lugar, assim, quando nasceu e viveu a vida em Serra Talhada, viajou, morou em São Paulo, então Uhum. né, gosta muito do conhecimento, assim. Meu avô também, eu lembro que tem uma enciclopédia gigante, assim, que eu abria e era falando Sim. sobre todos os países. Aquela que vendia todo ano, Camboja. né? Não, era diferente, era uma grandona assim, um mapa mundi assim, grande. Eu guardo na lembrança, mas não sei onde tá mais isso. Gigante assim, grandão assim. Aham. Tamanho Nossa, disso aqui, tamanho dessa desse negócio TV. aqui, é. E aí ele abria, meu avô tava lá sentado, e tinha Camboja. Aí tinha Sim. uma pessoa do Camboja, aí tinha aquelas mulheres que tinham um negócio no pescoço, outra Aham. imagem, tinha Suriname, aí tinha lá, ele ficava lendo aquilo ali com aquele entusiasmo que tava no Cara. Google mesmo, aquilo era o Aham. Google. E aí, quando eu fui mostrar o primeiro smartphone do meu pai, eu fiz: o senhor pode colocar qualquer pergunta que o senhor quiser aqui. Você digita, escreve aqui, o senhor clica aqui, aí abre um tecladinho aqui embaixo e vai digitando e aperta aqui e ele dá a resposta. Aí ele fez Aí ele fez a primeira pergunta. Não foi nem uma pergunta, foi uma ordem. Ele deu uma ordem ao Google, porque geralmente você faz pergunta, né? Aham. Ele deu uma ordem ao Google, ele fez: me dê notícias do universo. Ah. Enter. Puf, apareceu, logicamente, né? As Aham. imagens do universo.
Coisa muito ampla, né? Você pediu informação ao Google do Universo, me dê notícias do Universo. Puf. Primeira de Foda, todas. velho. Aí ele viu lá aquilo ali, aí fizer qualquer pergunta, qualquer coisa específica. A segunda pergunta dele, me dê notícias do jardim. Puf. Do macro ao micro, assim, do lugar onde ele nasceu, enfim. E aí foi a primeira pergunta. A coisa da poesia, né? Pra ele, talvez ele nem imagine que foi uma coisa poética ali, mas pra mim, tipo, É a porra, gente como é que que o cara sente foi isso, do velho. macro ao micro, assim, de onde ele veio, pra onde ele vai, tipo, pra as coisas. E aí, é isso, Estelinho. Muito obrigado por fazer lacrimejar meus olhos aqui. Olha aí, Linda, é linda essa isso. história. Essa questão que tu falou da enciclopédia é massa, porque eu tinha muito isso. Eu pegava no caso dos meus pais e até livro que era do meu avô. E a gente o Google hoje a gente abre uma vez, leu. Aquilo não, a gente criança ficava. Eu lembro que eu tinha um Atlas antigo Sim. e ficava olhando, eu sei um monte de bandeira, né? Essa bandeira de tal país, porque eu ficava ali, ó. Bandeira, velho. É massa, muito né? massa. É muito Véi, massa. vocês É estão outra falando. parada, assim. E É, meu vício dessas coisas dos livros ainda era a telelista. A telelista? tá Lista Ela telefônica. É a lista telefônica, pô. Pra você aí que tem, sei lá, 16, 17 anos agora, até 20 anos. Vai ter que dar um Google. Vai ter que dar um Google pra saber o que é uma telelista. Mas assim, pra você saber o número da pizzaria, Você ia lá. você Li ia lá. Folhas você- amarelas. E eu ficava assim, ó. Às vezes eu decorava. Eu acho que minha memória foi toda embora no decorando esses É. números, velho. Você Assim. você recebia, né? Era todo ano, sei lá, Todo ano chegava chegava lá, na sua telelista, casa. grandona, assim. As folhas amarelas, que eram empresas. É, E as exatamente. folhas cinzas. cinzazinhas eram nome de pessoas residenciais, né? A gente passava uns trotes por causa disso também. Muito Exatamente. bom, é verdade. Isso aí, fale por você. Eu nunca fiz isso. Não. É. Coisa de privacidade você não tinha, não. Todo mundo sabia o número do Exatamente. telefone da sua casa. Tipo, tava tava lá, registrado, se você quiser tava. ir ligar pra casa de doutor não sei quem, Doutor. ia lá atrás e achava... É isso Que aí. loucura, né, cara? Que mundo doido, né, velho? Mas hoje em dia também, velho. Eu não sei se vocês pegaram uma época em que você não dava seu número de telefone. Você dava só o telefone residencial. Aham. Sim. Porque o seu telefone aqui era coisa que você não podia... Não era todo mundo que podia ter o seu número de telefone. Aham. De repente mudou, assim. Ninguém mais dava o número de telefone fixo. Só dava o telefone residencial. E Depois agora também mudou, né? Ninguém mais tem telefone Agora só dá residencial. Instagram agora. Só dá Instagram. Me agora. segue no Instagram, tipo, não tem... Siga-me no Instagram. Aproveita e siga ele também. Como é teu Instagram? @PC Silva. PC Silva. E o nosso é Nós Podcast. Segue a gente aí também. É assim que tu vai se comunicar com a gente. É E isso aí é aí. ilimitado, viu? Não tem esse negócio de cobrança, é gratuito. No mínimo você vai pagar sua internet aí, É. mas aí é com você, né? Não tem nada a ver com a gente isso Não, aí. não, é com você. Paga a sua conta aí. Paga a sua telelista aí. É isso. Pensei, muito obrigado, viu, pelo papo. Que papo massa, viu? Eu que agradeço, mais uma vez, pelo Foi. convite e estarei aqui depois pra lançar o disco. Vamos Que embora. Falar. Já Quero saber tá- o que vocês vão achar da notícia do universo. Quando lançar de notícias do universo, Daremos. e vem aqui pra gente Pode conversar deixar. sobre ele. Ó, Juliano Holanda, cadê você aqui? É verdade, eu falei, ó, foi inevitável, velho. Foi inevitável não citar ele, tá vendo, galera? É ele impossível. vem, ele vem. Primeiro papo. Vou do dizer ano. ele que tem ar-condicionado aqui. É verdade, diga aí. É. Ar-condicionado tem água, tem café agora. Tudo. Só quem passou o Completo. perrengue do café foi o Conde Sobrega, mas Eita. depois dele todo mundo tomou um cafezinho, não foi sério? Foi. Ó, aí, coisa boa. É. Vamos embora. É isso. E Lil também, Esther Lil, Selmar. Já vou fazer a lista aqui de Faça pessoas sua que... lista Nem aí. Mato Grosso já veio, né? Não vou Nem Mato Grosso pedir já pra ele, participou. repetir, aí fica É, meio... repetir fica difícil. A não ser que ele lance o próximo disco, É, né? daí quando ele lançar esse próximo disco dele aí. Mas ele, se ele quiser vir, ele pode vir pra falar da série que ele participou agora de Manhãs de Setembro. Bonita. Ele participou, foi. Ele participa, é Já spoiler pra Mulher, você. chegou a Spoiler. nova temporada, eu não assisti, não. Eu assisti. Assistiu? Eu vou Maravilhosa, assistir. maravilhosa. Ele maravilhosa. assistiu e muito tá linda, falando muito aí, linda. eu tô triste já. Muito linda Maravilhosa. aquele... Assistam. Manhã de Setembro. É, Boa. e tem um lance não é só uma série, tem uma parada musical também ali, É. né, velho? Que Lineker bombando Lineker ali. bombando pra caralho. Tipo, Lineker, venha-se embora pra cá venha também. embora pra cá também. Tipo, vamos fazer. Qual é o próximo? Qual aí a galera aí. Cardinô Lineker. vem Cardinô. também.
Chama todo mundo. Tem um aí. cara que todo episódio bota assim, Cardinô, cadê Cardinô, pô? O próximo episódio deveria ser Cardinô. Aí, quando não é, ele comenta, pensei que era Pensou Cardinô. que era Cara, Cardinô. Desculpa, vou já pedir desculpa a esse cara aí. Não sou Cardinô, mas eu acho que ele alguma hora vai vir aqui. Mas durma Não com a se bronca preocupe. dessa, pô. Durma. É isso. Pra você que ficou aqui até o final, muito obrigado. Segue a gente aí nas redes sociais. Tu vai botar assim, é nóis, e adiciona o Y no final. Aí fica, é nóis podcast. Aí tu vai encontrar a gente aí no TikTok, Instagram, no Twitter, aonde mais? Telelista. Na Telelista. Na Telelista também. É você procurar direitinho lá no Deve E tá. eu vou entrar agora, sabe aonde? No Kawaii. A gente não tá no Kawaii, vou Pois entrar é, no vamos Kawaii. entrar no Kawaii. A gente entrou no Cool. Sim, No Cool é importante. importante. Mas não vamos fazer piada sobre isso, já Não. fazendo. E é isso. Segue o PC, PC Silva, Silva. também. Tu tem TikTok? Tu faz dancinha, pá. Não sei Faço não, mas tem um lá. o TikTok, O tu TikTok posta tá o lá, quê? eu quando aparece uma coisa dessa, eu vou lá e pego o arroba e saio. Tá lá, PC Silva, se você quiser. TikTok, no cu também, PC Silva. Orkut, Orkut. na telelista é Paulo César, você vai ter que procurar por ordem alfabética lá. Na parte do P, do E, tu vai pro P, aí tu vai achar a gente lá. Só não passa trote, que é coisa feia passar trote. Eu nunca Mas era fiz bom, isso. mas era bom. É isso, galera. É nóis.